Há algo acontecendo neste exato momento que você não pode ignorar. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, mas porque o próprio Deus está orquestrando um encontro divino entre a sua alma e a verdade que você precisa ouvir agora, neste instante, enquanto o seu coração dispara, porque algo dentro de você reconhece que esta mensagem carrega o poder de mudar completamente o curso da sua vida. Antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo urgente. Se você sente que Deus te trouxe até aqui, não deixe essa mensagem morrer só em você. Inscreva-se agora no canal, porque esta pode ser a última vez que o algoritmo coloca este vídeo na sua frente. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra que liberta. Comente amém se você crê que Deus vai operar um milagre na sua vida hoje. E compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está sendo atacada espiritualmente e precisa ouvir exatamente isto, porque talvez você seja o instrumento que Deus escolheu para levar libertação até ela. Então não ignore esse impulso do Espírito Santo. Você pode sentir isso, não pode? Aquela sensação de que algo maior está prestes a acontecer, de que as correntes invisíveis que têm te prendido estão prestes a ser quebradas, de que a escuridão que tem invadido a sua casa está prestes a ser expulsa com uma autoridade que vem diretamente do trono de Deus. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você enquanto eu preparava esta mensagem. E preciso que você pare tudo agora. Respire fundo e abra seu coração, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma palavra religiosa, não é mais um sermão bonito para fazer você se sentir bem temporariamente, mas é uma revelação direta do coração do Pai sobre a batalha espiritual que você tem enfrentado e sobre como o céu está prestes a intervir de maneira sobrenatural na sua realidade. Talvez você esteja passando por momentos onde sente que sua casa se tornou um campo de batalha invisível, onde as discussões surgem do nada, onde a paz foi roubada, onde o sono não vem à noite porque uma inquietação inexplicável domina o ambiente, onde você sente presenças opressoras que fazem seu coração disparar, onde as portas batem sozinhas, onde os sonhos se tornaram pesadelos constantes, onde a prosperidade que deveria fluir parece estar bloqueada por forças que você não consegue ver, mas sente com toda intensidade. Seu coração está acelerado agora porque você reconhece sua própria história nestas palavras. Não está. E isso não é coincidência, meu irmão, minha irmã, porque Deus preparou este momento exato onde você descobriria que não está sozinho nesta batalha e que o céu já decretou sua vitória antes mesmo de você começar a lutar. A palavra de Deus em Efésios 6:12 nos revela uma verdade poderosa que a maioria dos cristãos ignora. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E este versículo não é apenas uma informação teológica para você decorar e repetir, mas é a explicação divina para tudo que você tem enfrentado, para aquelas situações onde você sabe que o problema não é apenas material ou psicológico, mas há uma dimensão espiritual operando contra você, contra sua família, contra seus sonhos, contra tudo que Deus planejou para a sua vida. Mas espere, porque há algo que você precisa entender antes de irmos mais fundo nesta revelação. Algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre a guerra espiritual que você enfrenta. Deus não nos deixou desamparados nesta batalha. Ele não nos colocou em um ringue espiritual sem nos dar as armas, os aliados, a estratégia e a garantia da vitória. E é exatamente aqui que entra uma verdade poderosa que o inimigo não quer que você descubra. O Senhor constituiu hierarquias no reino celestial.
estabeleceu generais espirituais, designou anjos guerreiros com autoridade divina para executar seus decretos na terra. E entre todos os anjos que existem na presença de Deus, há um que se destaca como o grande príncipe celestial, o comandante dos exércitos do Senhor, aquele que um dia confrontou o próprio Lúcifer e o expulsou do céu com uma pergunta que ecoou por toda a eternidade: quem é como Deus? Este é São Miguel Arcanjo, e seu nome não é apenas um título bonito, mas uma declaração de guerra contra todas as forças das trevas, porque cada vez que seu nome é pronunciado com fé, é como se o céu inteiro estremecesse e os demônios fugissem apavorados. O que vou falar agora vai chocar você. São Miguel não é apenas uma figura histórica ou um personagem bíblico do passado distante, mas é um guerreiro celestial que continua ativo neste exato momento, lutando batalhas em dimensões que você não consegue ver, derrubando fortalezas espirituais que estavam bloqueando suas bênçãos, expulsando principados demoníacos que tinham estabelecido territórios em casa, na sua mente, na sua família. Você já se perguntou por que há momentos onde você sente que está fazendo tudo certo, orando, jejuando, indo à igreja, lendo a Bíblia, mas mesmo assim, parece que há um bloqueio invisível impedindo que suas orações sejam respondidas, que suas bênçãos cheguem até você, que a paz de Deus se estabeleça no seu lar? A resposta está em Daniel 10, 12, 13, uma passagem que vai explodir sua compreensão sobre o mundo espiritual. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você percebe o que isso significa? Daniel estava orando, estava fazendo tudo certo, suas palavras foram ouvidas no céu desde o primeiro dia, mas havia uma batalha espiritual acontecendo nas regiões celestiais que impediu a resposta de chegar rapidamente, e foi necessário que Miguel Arcanjo entrasse na batalha para quebrar aquela resistência demoníaca e liberar a resposta que Deus já havia enviado. Isso significa que neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, pode haver batalhas espirituais acontecendo nos bastidores da sua vida. Anjos guerreiros lutando para trazer até você as bênçãos que Deus já decretou, mas que estão sendo bloqueadas por forças demoníacas que precisam ser confrontadas e expulsas com autoridade celestial. Apenas pare um instante e sinta o que está acontecendo no seu espírito agora, porque algo está mudando. Você consegue perceber? É como se uma cortina estivesse sendo aberta, revelando realidades que estavam escondidas dos seus olhos, como se você estivesse começando a enxergar com os olhos do Espírito aquilo que só a fé pode ver. E esta sensação que você está experimentando neste momento é o próprio Espírito Santo, confirmando que cada palavra que você está lendo não vem de sabedoria humana, mas é uma revelação direta do trono de Deus para a sua situação específica. O Senhor quer que você saiba que Ele não é indiferente ao seu sofrimento, que Ele vê cada lágrima que você derramou no secreto, que Ele ouve cada gemido que você liberou na madrugada quando todos dormiam e você estava sozinho travando uma guerra que ninguém mais podia ver, que Ele conhece cada ferida que o inimigo causou na sua alma, cada trauma que você carrega, cada memória dolorosa que ainda te assombra, cada medo que paralisa você, cada ansiedade que rouba sua paz, cada pensamento obsessivo que invade sua mente contra sua vontade. Deus não apenas vê tudo isso,
mas ele já decretou a sua libertação. Ele já assinou o documento celestial da sua vitória. Ele já comissionou São Miguel para entrar na sua casa hoje, neste dia exato, e expulsar todo o mal que ousou estabelecer território no que pertence ao Senhor, porque você não é em propriedade do diabo. Você não nasceu para viver derrotado. Você não foi criado para ser escravo do medo, da ansiedade, da depressão, da miséria, da doença. Mas você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso e tem estampado na sua alma o DNA do céu, a marca da realeza espiritual, a autoridade de filho e filha do Rei dos Reis. Talvez você esteja se perguntando: mas como isso funciona na prática? Como eu faço para ativar essa proteção angelical? Como eu convido São Miguel para entrar na minha casa e expulsar todo o mal que está me atormentando? E é exatamente isso que o Espírito Santo quer revelar para você agora. Mas antes, eu preciso confrontar uma verdade que muitos cristãos ignoram por pura falta de conhecimento. Nós temos autoridade espiritual não apenas para orar e esperar passivamente que Deus faça tudo, mas temos autoridade delegada por Jesus Cristo para decretar, declarar, ordenar, expulsar, amarrar, proibir e estabelecer a vontade de Deus na terra, assim como ela é no céu. Jesus disse em Mateus 18:18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E esta não é uma promessa vaga ou simbólica, mas é uma autoridade legal que Jesus transferiu para todos aqueles que creem nele, uma autoridade que faz o inferno tremer quando é exercida com fé, conhecimento e ousadia santa. O problema é que a maioria dos cristãos vive como mendigos espirituais, implorando a Deus por coisas que Ele já nos deu, pedindo proteção quando Ele já nos cercou com anjos, rogando por libertação quando Jesus já nos libertou na cruz, e continuamos presos simplesmente porque não conhecemos a verdade que nos liberta, porque não exercemos a autoridade que já possuímos, porque oramos com a mentalidade de escravos, quando deveríamos decretar com a mentalidade de filhos do Rei. Você sente Deus falando com você agora? Seu coração está queimando porque algo dentro de você está despertando. Uma fé que estava adormecida está sendo ressuscitada. Uma autoridade que você não sabia que possuía está sendo revelada. E você começa a entender que não precisa mais viver na defensiva espiritual. Não precisa mais aceitar passivamente todos os ataques do inimigo. Não precisa mais tolerar a presença do mal na sua casa, na sua mente, na sua família. Porque você tem respaldo celestial. Você tem anjos guerreiros esperando suas ordens. Você tem o nome de Jesus que é acima de todo nome. E quando você une sua fé com a autoridade do nome de Jesus e invoca a proteção angelical que Deus já designou para você, algo poderoso acontece nas regiões celestiais que imediatamente se manifesta na sua realidade material. O Salmo 91, do 11:12, declara uma promessa que vai transformar sua vida se você realmente acreditar. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. E note que não diz que os anjos talvez te protejam, ou que possivelmente te guardem, mas diz categoricamente que Deus já deu ordem aos seus anjos a seu respeito. Já estabeleceu uma cobertura angelical sobre sua vida, já designou guerreiros celestiais para te guardar em todos os teus caminhos, e isso inclui o caminho da sua casa, do seu trabalho, dos seus relacionamentos, das suas finanças, da sua saúde, da sua mente, de tudo que te pertence. Mas o que vou revelar agora é a chave para tudo, e você precisa prestar muita atenção, porque esta verdade pode ser a diferença entre continuar vivendo como vítima ou começar a viver como vencedor.
São Miguel Arcanjo tem uma função específica no reino espiritual, que está diretamente conectada com a sua situação atual. E entender essa função vai mudar completamente a maneira como você ora, como você warfare espiritual, como você enfrenta os ataques do inimigo. Em Apocalipse 12, 7 e 9 está escrito: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Este texto não é apenas uma narrativa histórica sobre algo que aconteceu no passado celestial, mas é uma revelação sobre o ministério contínuo de Miguel, sobre sua autoridade para confrontar e expulsar forças demoníacas, sobre seu papel como defensor do povo de Deus contra todos os ataques do dragão e seus anjos caídos. Quando você invoca São Miguel com fé genuína, quando você clama pela sua intervenção na sua casa, quando você decreta que ele entre no seu território e expulse todo o mal, você não está fazendo uma oração infantil ou supersticiosa, mas está ativando uma autoridade espiritual que está fundamentada na própria palavra de Deus. Está mobilizando recursos celestiais que Deus já colocou à sua disposição. Está liberando anjos guerreiros que estavam esperando sua permissão para agir na sua situação específica. Tire um momento só seu agora e pergunte ao Espírito Santo: o que tu estás dizendo à minha alma neste momento? Porque eu sei que há algo se movendo no mundo espiritual enquanto você lê estas palavras. Sei que há uma unção especial sobre esta mensagem que não vem de eloquência humana ou sabedoria teológica, mas vem do próprio trono de Deus que decidiu intervir na sua vida hoje, agora, neste instante exato. Talvez você tenha tentado de tudo, orou inúmeras vezes, buscou libertação em diversos lugares, passou por sessões de aconselhamento, tomou remédios, mudou de ambiente, mas parece que há algo teimoso que se recusa a sair. Algo que volta sempre que você pensa que finalmente está livre. Algo que se manifesta na forma de pensamentos obsessivos ou em discussões que surgem do nada no seu casamento, ou em problemas financeiros que não fazem sentido lógico, ou em doenças que aparecem e desaparecem misteriosamente, ou em sensações de opressão que vêm sobre você, especialmente quando você tenta orar ou ler a Bíblia. Se você se identifica com isso, preciso que você saiba que não está louco, não está imaginando coisas, não é fraqueza da sua fé, mas é simplesmente porque há uma dimensão espiritual operando que precisa ser confrontada e expulsa com autoridade espiritual. E esta autoridade não vem do seu esforço religioso ou da sua capacidade de ser um cristão perfeito, mas vem de Jesus Cristo, que já venceu o diabo na cruz e delegou essa autoridade para você exercer em seu nome. Agora permita-me contar algo que o Espírito Santo me revelou recentemente em um momento de oração profunda. Algo que vai conectar todos os pontos e fazer você entender por que esta mensagem chegou até você hoje. Há alguns meses atrás, eu estava ministrando para uma mulher que estava completamente desesperada. Ela me disse que sua casa tinha se tornado um inferno, que sentia presenças malignas, especialmente à noite, que seus filhos estavam tendo pesadelos terríveis todas as noites, que seu casamento estava desmoronando sem motivo aparente, que ela mesma estava tendo pensamentos suicidas que ela sabia que não vinham dela. E quanto mais ela tentava orar, pior ficava. Era como se houvesse algo bloqueando suas orações, impedindo que sua fé funcionasse. Enquanto ela me contava tudo isso, o Espírito Santo me mostrou que havia uma maldição de gerações operando naquela família, que havia sido
estabelecido um pacto demoníaco por um ancestral dela, que tinha feito um acordo com feiticeiros, e aquele pacto nunca tinha sido quebrado. Então, os demônios tinham direito legal de atormentar aquela família geração após geração. Mas o que aconteceu a seguir foi sobrenatural. Eu não apenas orei por ela de maneira comum, mas fui guiado pelo Espírito a fazer algo específico, a invocar São Miguel Arcanjo para que ele entrasse naquela batalha espiritual, para que ele confrontasse aqueles principados com autoridade celestial, para que ele expulsasse aqueles demônios que estavam operando através de direitos legais herdados. Eu coloquei minha mão sobre a cabeça daquela mulher e decretei com autoridade: em nome de Jesus Cristo, invoco São Miguel Arcanjo para entrar nesta batalha. Quebro toda maldição de gerações. Revogo todo pacto demoníaco. Expulso todo espírito imundo que está atormentando esta família. E decreto que de hoje em diante esta casa está sob a proteção dos anjos guerreiros do Senhor. No momento em que eu terminei aquela oração, algo visível aconteceu. Aquela mulher caiu no chão e começou a tremer violentamente. E então ela vomitou algo escuro que nem parecia material, mas tinha substância espiritual. E depois ela começou a chorar copiosamente, mas não era choro de tristeza. Era choro de libertação, de alívio, como alguém que ficou anos prendendo a respiração e finalmente conseguiu respirar. Quando ela se levantou do chão, havia algo diferente nos seus olhos. A opressão tinha ido embora. A paz tinha voltado. E ela me disse: eu sinto que algo muito pesado saiu de mim. Sinto que pela primeira vez em anos eu consigo respirar sem aquele peso no peito. Sabe o que aconteceu depois? Aquela mulher voltou para sua casa e pela primeira vez em meses sua família inteira dormiu em paz. Os pesadelos pararam completamente, as discussões cessaram, uma prosperidade sobrenatural começou a fluir. E até hoje ela me manda mensagens testemunhando que sua vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Por que eu contei essa história para você? Porque seu coração está me dizendo que você precisa de um milagre semelhante, que você está cansado de viver na defensiva, que você quer experimentar o mesmo tipo de libertação poderosa que aquela mulher experimentou. E eu tenho uma notícia maravilhosa para você. O mesmo Deus que operou naquele dia quer operar na sua vida hoje. O mesmo São Miguel que foi comissionado para expulsar os demônios daquela casa está pronto para entrar na sua casa agora e fazer uma limpeza espiritual completa, expulsando todo o mal, quebrando toda a maldição, revogando todo pacto demoníaco, estabelecendo uma cobertura angelical poderosa sobre você e sua família. Mas há algo que você precisa fazer, e isso é crucial. Você precisa exercer sua autoridade espiritual. Você precisa abrir sua boca e decretar. Você precisa invocar com fé genuína. Você precisa tomar uma posição de guerra espiritual e declarar que de hoje em diante sua casa será território santo, que o diabo não tem mais direito legal de operar na sua vida, que você está rompendo com todo acordo consciente ou inconsciente que foi feito com o reino das trevas. E que você está ativando a proteção angelical que Deus já designou para você. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma, porque ela vem direto do coração de Deus para a sua situação específica. E se você a ignorar, se você sair daqui sem agir, você pode estar desperdiçando um momento kairos, um tempo determinado por Deus, onde o céu está aberto sobre você, onde os anjos estão posicionados para agir, onde a unção está disponível de maneira especial para romper todo jugo. O Espírito Santo me mostrou que há pessoas lendo estas palavras agora que estão exatamente neste momento kairos, onde Deus está oferecendo uma janela de oportunidade para a libertação completa. Mas essa janela não ficará aberta para sempre.
E se você não agir agora com fé e ousadia, você pode perder esta oportunidade e continuar vivendo mais meses ou até anos na mesma prisão espiritual que Deus quer te libertar hoje. Isso não é manipulação, não é pressão psicológica, mas é um alerta profético vindo de alguém que conhece as estratégias do inimigo e sabe que o diabo vai fazer de tudo para te convencer de que esta mensagem não é para você, de que você pode deixar para depois, de que não é tão urgente assim, porque ele sabe que se você realmente crer e agir agora, ele vai perder território na sua vida e nunca mais conseguirá te oprimir da mesma forma. Acalme seu coração agora, respire devagar, porque chegou o momento onde você vai fazer algo que pode mudar completamente o curso da sua vida e da sua família. Eu vou te guiar em uma oração poderosa, ungida, carregada da presença de Deus. E enquanto você ora comigo, quero que você saiba que não está apenas repetindo palavras religiosas, mas está liberando decretos espirituais que têm poder para quebrar cadeias, expulsar demônios, ativar anjos, estabelecer proteção divina e transformar sua realidade. Se você estiver em um lugar onde pode orar em voz alta, faça isso, porque há poder na sua voz quando você declara a palavra de Deus e invoca o nome de Jesus. Se você não puder falar em voz alta, ore no seu coração, mas com toda a fé e intensidade que você tiver. Agora ore assim comigo, com todo o seu coração, com toda a sua fé, com toda a sua necessidade. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que todo poder no céu e na terra te pertence, e que pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, eu fui libertado de toda opressão, de toda maldição, de todo o poder das trevas. Senhor, eu confesso que tenho vivido debaixo de ataques espirituais que me roubaram a paz, que perturbaram minha casa, que afetaram minha família. Mas hoje eu declaro que isso termina agora, em nome de Jesus. Pai Celestial, Tu que és o Senhor dos exércitos, que comandas legiões de anjos, guerreiros, eu invoco agora São Miguel Arcanjo, o grande príncipe celestial, o defensor do teu povo, aquele que um dia expulsou Lúcifer do céu, e decreto que ele entre na minha casa neste exato momento, com toda a autoridade celestial, para expulsar todo o mal que ousou estabelecer território no que te pertence. Miguel Arcanjo, em nome de Jesus Cristo, eu te invoco para que venhas com teus anjos guerreiros e faças uma limpeza espiritual completa na minha casa, expulsando toda a presença maligna, todo espírito imundo, todo demônio que está causando opressão, medo, ansiedade, doença, miséria e discórdia. Senhor Jesus, eu quebro agora toda a maldição de gerações que esteja operando na minha vida. Revogo todo o pacto demoníaco feito por meus ancestrais. Anulo todo acordo com as trevas que tenha sido estabelecido consciente ou inconscientemente e declaro que pelo sangue de Jesus eu estou livre, minha família está livre, minha casa está livre. Amém. Você sentiu algo se movendo enquanto fazia essa oração? Talvez você tenha sentido um calor no peito, ou uma paz repentina, ou até mesmo um arrepio que percorreu todo o seu corpo. E isso não é psicológico, nem é sua imaginação, mas é a manifestação física da operação espiritual que está acontecendo agora mesmo. Os anjos que foram comissionados para te proteger estão entrando em ação. As fortalezas demoníacas que estavam estabelecidas na sua mente estão sendo derrubadas. Os espíritos imundos que estavam atormentando você estão sendo expulsos. E uma cobertura angelical poderosa está sendo estabelecida sobre você e sua família neste momento. Mas não pare agora, porque há mais revelação que Deus quer te dar. Há mais verdades que precisam ser estabelecidas no seu coração para que sua vitória seja completa e duradoura.
Uma das maiores mentiras que o diabo tem propagado na igreja é a ideia de que nós não temos autoridade para lidar com demônios, que isso é perigoso, que devemos apenas orar e esperar que Deus faça tudo enquanto nós permanecemos passivos. Mas essa mentalidade derrotista contradiz completamente o que Jesus ensinou e demonstrou durante seu ministério terreno. Em Lucas 10:19, Jesus disse algo revolucionário. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E esta não foi uma promessa exclusiva para os 12 apóstolos ou para um grupo seleto de cristãos super espirituais, mas foi uma delegação de autoridade para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos que nasceram de novo, todos que têm o Espírito Santo habitando neles, e isso inclui você que está lendo estas palavras agora. O próprio Jesus deixou claro em Marcos 16:17 quais seriam os sinais que acompanhariam aqueles que crescem. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E note que ele não disse que alguns crentes talvez tenham autoridade para expulsar demônios, mas disse categoricamente que estes sinais seguirão aos que crerem, colocando a expulsão de demônios como uma característica normal da vida cristã genuína, não como uma exceção rara ou um dom especial para poucos escolhidos. O que isso significa para você na prática? Significa que você não precisa viver com medo do diabo, não precisa aceitar passivamente todos os ataques espirituais, não precisa tolerar a presença de demônios na sua casa esperando que algum pastor ungido venha te libertar. Porque você mesmo tem autoridade em Jesus Cristo para ordenar que todo espírito imundo saia da sua vida, da sua casa, da sua família, e quando você faz isso com fé genuína, com conhecimento da sua autoridade espiritual, com ousadia santa, o inferno inteiro treme porque sabe que você descobriu uma verdade poderosa que o mantém derrotado. Mas aqui está algo que você precisa entender com clareza. Autoridade espiritual não funciona como uma fórmula mágica ou um mantra religioso que você repete mecanicamente esperando resultados automáticos, mas funciona através da sua união vital com Jesus Cristo, através da sua vida de santidade, através da sua fé genuína na palavra de Deus, através do seu conhecimento das Escrituras e da sua capacidade de permanecer firme, mesmo quando o inimigo tenta te intimidar. Os demônios não fogem porque você grita alto ou porque você repete o nome de Jesus várias vezes, mas fogem quando reconhecem a presença de Jesus operando através de você, quando percebem que você não está blefando, mas está respaldado pela autoridade do céu, quando sentem que você não é apenas um religioso falando palavras vazias, mas é um filho de Deus consciente da sua identidade e autoridade espiritual. Há um episódio fascinante em Atos 19, 13 e 16 que ilustra perfeitamente esse princípio. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Esta história não está na Bíblia apenas para nos entreter, mas para nos ensinar uma lição crucial. Você não pode usar o nome de Jesus como uma palavra mágica se você não tem um relacionamento real com Ele. Você não pode exercer autoridade espiritual se você não está vivendo em santidade.
Você não pode expulsar demônios se você mesmo está abrindo portas para eles através do pecado, da incredulidade, da rebeldia. Os demônios conheciam Jesus e respeitavam Paulo porque ambos tinham autoridade real. Mas aqueles 7 filhos de Seva estavam tentando usar uma autoridade que não possuíam. E o resultado foi desastroso. Isso significa que antes de você entrar em confronto espiritual direto, você precisa ter certeza de que sua vida está alinhada com Deus, que você não está dando legalidade para o inimigo através de pecados não confessados, de ressentimentos não perdoados, de pactos não quebrados, de ídolos não renunciados. Espere, porque há algo ainda mais profundo que o Espírito Santo quer revelar para você sobre a natureza desta batalha espiritual que você está travando. Muitos cristãos focam apenas em expulsar demônios e quebrar maldições, mas esquecem de fazer algo igualmente importante: estabelecer proteção espiritual contínua. Construir muros espirituais, criar um ambiente onde os demônios não consigam entrar novamente. Jesus falou sobre isso em Mateus 12, 43, 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Esta parábola revela uma verdade assustadora, mas necessária. Não basta apenas expulsar os demônios, é preciso preencher o vazio que eles deixaram com a presença de Deus, com a palavra, com adoração, com oração, com santidade. Caso contrário, eles voltarão com reforços e a situação final será pior do que a inicial. É por isso que São Miguel Arcanjo não apenas expulsa o mal, mas também estabelece uma guarda angelical protetora. Não apenas derruba fortalezas, mas também constrói muros de proteção espiritual. Não apenas limpa a casa, mas também a consagra para que se torne um território santo onde os demônios não tenham direito de entrar. Você está começando a entender a magnitude do que Deus quer fazer na sua vida? Não é apenas uma libertação temporária, não é apenas um alívio momentâneo dos sintomas, mas é uma transformação completa da atmosfera espiritual da sua casa, uma mudança radical na sua autoridade espiritual, um estabelecimento de proteção divina que vai te acompanhar daqui para frente. Mas isso requer sua cooperação ativa, sua decisão consciente de viver em santidade, sua disciplina espiritual de manter sua casa como território consagrado a Deus. Permita-me ser prático e específico sobre como você vai fazer isso. Primeiro, você precisa identificar e eliminar todo objeto, imagem, livro, música ou qualquer coisa na sua casa que tenha conexão com ocultismo, idolatria, feitiçaria ou qualquer prática que desagrade a Deus, porque esses objetos funcionam como antenas espirituais que atraem demônios e dão a eles direito legal de operar no seu território. Pode ser aquela imagem que parece inofensiva, mas tem simbologia oculta. Pode ser aquele amuleto que você guarda por superstição. Pode ser aquele livro de horóscopo ou bruxaria que você tem na estante. Pode ser aquela música que exalta o diabo, mesmo que você ache que é apenas entretenimento. E quando você se livrar dessas coisas, queimando-as ou destruindo-as completamente como os cristãos de Éfeso fizeram em Atos 19:19, você estará fechando portas espirituais que estavam abertas na sua casa, permitindo a entrada de espíritos imundos. Segundo, você precisa consagrar cada cômodo da sua casa a Deus através de oração específica, ungindo as portas com óleo, se possível, declarando que aquele espaço está sob o senhorio de Jesus Cristo e sob a proteção dos anjos do Senhor.
estabelecendo um altar de oração onde você e sua família buscarão a Deus regularmente, porque uma casa onde a oração constante, leitura da Bíblia, louvor e adoração se torna um ambiente espiritualmente blindado, onde os demônios não conseguem permanecer, porque a presença de Deus é tão intensa que expulsa automaticamente toda a treva. Terceiro, você precisa cultivar uma vida de santidade pessoal, renunciando conscientemente a todo pecado que você sabe que desagrada a Deus, perdoando todas as pessoas que te magoaram, mesmo que eles não mereçam, quebrando todo voto ou promessa que você fez em momentos de desespero que possam ter criado pactos espirituais indesejados e alinhando completamente sua vida com a vontade revelada de Deus nas Escrituras, porque santidade não é um peso religioso, mas é a proteção mais poderosa que existe contra os ataques do inimigo, já que o diabo não tem poder nenhum sobre aqueles que vivem na luz. Tire um momento agora e deixe essas verdades penetrarem fundo no seu espírito, porque não é apenas informação teológica que você está recebendo, mas é estratégia de guerra espiritual. É sabedoria divina para vencer batalhas que você tem perdido por falta de conhecimento. O profeta Oséias declarou em Oséias 4:6: "O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento." E quantos cristãos sinceros, quantas famílias tementes a Deus, quantas pessoas de oração estão sendo derrotadas não por falta de fé ou sinceridade, mas simplesmente porque não conhecem os princípios de guerra espiritual. Não sabem como exercer sua autoridade em Cristo. Não entendem como fechar em portas espirituais que estão abertas, não sabem como invocar a proteção angelical que Deus já providenciou para eles. Mas hoje isso muda na sua vida. Hoje você está recebendo revelação que vai te equipar para vencer todas as batalhas futuras. Hoje você está descobrindo verdades que o inimigo gastou anos tentando esconder de você, porque ele sabe que uma vez que você saiba dessas coisas, ele não conseguirá mais te oprimir da mesma forma. Agora, deixe-me compartilhar algo que vai completar sua compreensão sobre este assunto e vai te dar uma segurança inabalável sobre a proteção que você tem em Deus. Há um salmo que tem sido chamado de o Salmo da Proteção Divina, uma passagem tão poderosa que os cristãos ao longo dos séculos têm decorado e declarado sobre suas vidas em momentos de perigo, de doença, de ataque espiritual. E é o Salmo 91 que começa assim: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará." Este salmo não é apenas poesia bonita ou literatura religiosa, mas é uma revelação profética sobre a proteção sobrenatural, disponível para aqueles que fazem de Deus seu refúgio. E cada versículo deste salmo é carregado de promessas específicas que você pode reivindicar sobre sua vida e sua família. Veja o versículo 3. "Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, prometendo libertação tanto das armadilhas do inimigo quanto das doenças destruidoras." O versículo 5-6 continua: "Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia." Declarando que você não precisa viver com medo de ataques noturnos, de feitiçarias enviadas contra você, de doenças misteriosas, de acidentes repentinos, porque há uma proteção divina cobrindo você completamente. Mas o versículo que vai explodir sua fé é o 11:12 que já citei antes, mas agora vou explicar com mais profundidade. "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra." Você percebe o que Deus está dizendo aqui?
Ele está revelando que você não está sozinho nesta batalha, que há anjos, literalmente, recebendo ordens diretas de Deus para te proteger, para te guardar em todos os teus caminhos, para te sustentar quando você estiver prestes a cair, para te proteger de perigos que você nem vai perceber, porque eles vão interceptar antes que cheguem até você. E quando o Salmo fala em anjos no plural, isso significa que não é apenas um anjo, mas múltiplos anjos designados para diferentes áreas da sua proteção. E entre esses anjos está São Miguel Arcanjo como o comandante, o general celestial, que coordena toda a operação de proteção sobre sua vida. O versículo 10 promete algo ainda mais extraordinário. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E note que não diz que talvez nenhum mal te suceda, ou que algumas pragas podem ser evitadas, mas declara categoricamente que nenhum mal e nenhuma praga conseguirá chegar até você quando você está sob esta proteção divina, quando você fez de Deus seu refúgio, quando você habita no esconderijo do Altíssimo. Mas aqui está a chave que muitos perdem. Este salmo começa com uma condição: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E isso significa que estas promessas são para aqueles que vivem em intimidade com Deus, que fazem dele seu refúgio permanente, não apenas em momentos de crise, mas em todos os momentos, que escolhem conscientemente viver debaixo da sua sombra protetora através de uma vida de oração, santidade e dependência total dele. Você não pode esperar usufruir da proteção divina enquanto vive longe de Deus. Não pode reivindicar estas promessas enquanto está deliberadamente vivendo em pecado. Não pode invocar os anjos do Senhor enquanto está abrindo portas para os demônios através das suas escolhas, porque Deus não é um amuleto mágico que você usa quando precisa, mas ignora quando está confortável. Ele é o Pai amoroso, que protege aqueles que permanecem próximos dele, que confiam nele, que o amam acima de todas as coisas. Se você está disposto a fazer essa escolha agora, se você está pronto para viver de verdade como filho ou filha do Altíssimo, se você quer experimentar a proteção sobrenatural descrita neste salmo, então você precisa tomar uma decisão radical de consagração, de entrega total, de rendimento completo à vontade de Deus. E é exatamente isso que vamos fazer agora, através de uma segunda oração ainda mais poderosa que a primeira. Coloque a mão no coração agora, sinta-o batendo e reconheça que cada batida é uma prova de que Deus ainda tem planos para a sua vida, de que você não está aqui por acidente, mas porque o céu investiu em você, porque há um chamado sobre sua vida, porque Deus tem uma missão específica que só você pode cumprir. Agora, eu vou te guiar em uma oração de consagração total, de entrega absoluta, de ativação espiritual. E enquanto você ora comigo, algo poderoso vai acontecer no mundo espiritual. Selos de proteção divina vão ser estabelecidos sobre você. Anjos vão ser comissionados especificamente para sua guarda permanente. Fortalezas espirituais vão ser erguidas ao seu redor, criando uma barreira que o inimigo não conseguirá atravessar. E uma unção especial vai ser derramada sobre sua vida, te capacitando a viver em vitória contínua sobre todas as obras do diabo. Esta não é uma oração comum. Esta é uma oração que vai marcar um antes e um depois na sua jornada espiritual. Então ore com toda a sinceridade, com todo o arrependimento, com toda a fé, com toda a ousadia, sabendo que Deus está ouvindo cada palavra, que os anjos estão observando, que o inferno está tremendo e que o céu está prestes a se mover de maneira sobrenatural em seu favor. Diga comigo agora, toque seu coração e fale com Deus com toda a fé que você tem. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor,
dos exércitos, eu venho diante de ti neste momento sagrado, não mais como alguém que está apenas buscando uma bênção temporária, mas como alguém que está pronto para uma transformação completa, para uma consagração total, para uma entrega absoluta à tua vontade. Senhor, eu reconheço que tenho vivido abaixo do padrão que tu estabeleceste para mim. Tenho aceitado derrotas que Jesus já venceu na cruz. Tenho tolerado opressões que não fazem parte da minha herança como filho ou filha do rei. E hoje eu declaro que isso termina agora, que estou tomando posse de tudo que o sangue de Jesus conquistou para mim, que estou reivindicando a proteção divina que tu já providenciaste, que estou ativando a autoridade espiritual que tu já me delegaste. Pai, eu confesso todo o pecado que cometi consciente ou inconscientemente, toda porta que abri para o inimigo através das minhas escolhas erradas, todo pacto que fiz em momentos de desespero que não estava alinhado com tua vontade. E agora eu me arrependo, genuinamente, renuncio completamente a tudo isso e peço que o sangue de Jesus purifique minha vida, minha mente, meu coração, minha casa, minha família de toda contaminação espiritual. Senhor Jesus Cristo, tu que és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu te entrego completamente minha vida agora, não apenas em palavras, mas em compromisso real, escolhendo te servir, te obedecer, te amar acima de todas as coisas pelo resto dos meus dias. Eu escolho fazer de ti meu refúgio permanente, minha fortaleza inabalável, meu esconderijo secreto, onde nenhum mal pode me alcançar. Pai, eu invoco agora São Miguel Arcanjo e todos os anjos guerreiros que tu designaste para minha proteção, e decreto que eles estabeleçam uma guarda permanente sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família, expulsando todo espírito imundo, quebrando toda maldição, revogando todo pacto demoníaco e criando uma cobertura angelical tão poderosa que nenhuma seta do inimigo consiga me atingir, nenhuma feitiçaria consiga me alcançar, nenhuma peste consiga chegar até mim. Eu decreto que minha casa é território santo a partir de hoje, que é a habitação do Espírito Santo, que é fortaleza espiritual onde a luz de Deus brilha, expulsando toda a treva, e que nenhum demônio tem mais direito legal de operar aqui, porque o sangue de Jesus foi aplicado sobre cada porta, sobre cada janela, sobre cada cômodo. Senhor, eu peço que tu derrame sobre mim uma unção nova de autoridade espiritual, de discernimento espiritual, de sabedoria celestial para reconhecer as estratégias do inimigo e derrotá-las antes que elas se manifestem. Capacita-me a viver em santidade não por esforço religioso, mas pelo poder do Espírito Santo operando em mim. Transforma minha mente pela renovação da tua palavra, fortalece minha fé através da intimidade contigo e usa minha vida como testemunho vivo do teu poder transformador para alcançar outras pessoas que também precisam ser libertadas. Pai, eu declaro que de hoje em diante eu não vou mais viver como vítima, mas como vencedor, não mais com medo, mas com autoridade, não mais na defensiva, mas na ofensiva espiritual, porque eu sei quem eu sou em Cristo, sei de onde venho, sei para onde vou, e sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu decreto que está feito, está selado, está estabelecido nos céus e manifestado na terra. Amém e amém. Se você fez essa oração com sinceridade de coração, algo irreversível acabou de acontecer no mundo espiritual, que vai se manifestar progressivamente na sua realidade material nos próximos dias e semanas. Você pode não sentir nada dramático imediatamente, ou pode sentir uma paz profunda que você não experimentava há muito tempo, ou pode até sentir algumas reações espirituais conforme os demônios são expulsos e sua libertação se completa.
Mas independente do que você sinta ou não sinta agora, saiba com absoluta certeza que Deus ouviu sua oração, que os anjos foram comissionados, que São Miguel entrou em ação, que decretos divinos foram estabelecidos sobre sua vida e que de hoje em diante nada será como antes, porque você acabou de cruzar uma linha espiritual que marca o fim de uma era de derrota e o início de uma era de vitória sobrenatural. Filho e filha do Deus Altíssimo, você precisa entender que não está mais sozinho nesta caminhada, que há um exército celestial marchando ao seu lado, que há anjos, literalmente, montando guarda na sua casa neste exato momento, que há uma proteção divina te cercando por todos os lados, e que o próprio Deus jurou pela sua própria vida que nenhum mal te sucederá, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, que todas as línguas que se levantarem contra ti em juízo serão condenadas. Mas não ignore este chamado final que o Espírito Santo está fazendo ao seu coração. Deus não te libertou apenas para que você viva uma vida confortável e egoísta, mas te libertou para que você seja um instrumento de libertação na vida de outras pessoas, para que você compartilhe estas verdades com aqueles que ainda estão presos nas mesmas correntes que você acabou de quebrar, para que você seja uma testemunha viva do poder transformador de Deus. Quantas pessoas ao seu redor estão passando exatamente pelo que você estava passando? Quantos amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos estão sendo atormentados por demônios, oprimidos por maldições, atacados por feitiçarias, vivendo em derrota espiritual, simplesmente porque ninguém nunca lhes ensinou estas verdades que você acabou de aprender? Você tem uma responsabilidade sagrada agora de não guardar esta mensagem só para você, de não ser egoísta com a revelação que recebeu, mas de se tornar um canal de bênção através do qual o Espírito Santo vai alcançar outras vidas. Não deixe que a chama que foi acesa em você hoje se apague por negligência ou por medo do que os outros vão pensar, mas avive essa chama através de uma vida de oração constante, através do estudo diário da Palavra de Deus, através da comunhão com outros cristãos que também levam a batalha espiritual a sério, e através da sua disposição de compartilhar ousadamente o que Deus fez na sua vida. Esta mensagem chegou até você, porque Deus tem um propósito eterno para a sua vida, que vai muito além de apenas resolver seus problemas pessoais. Ele quer usar você como um soldado no seu exército, como uma luz em meio às trevas deste mundo, como uma voz profética que vai confrontar as obras do diabo e libertar cativos. Mas isso só vai acontecer se você decidir agora tomar sua cruz diariamente e seguir Jesus Cristo sem reservas, sem concessões, sem meio termo. O mundo não precisa de mais cristãos mornos, de mais religiosos nominais, de mais pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. O mundo precisa desesperadamente de cristãos radicais que realmente acreditam na palavra de Deus, que realmente exercem autoridade espiritual, que realmente vivem em santidade, que realmente demonstram o poder do reino de Deus através de sinais, maravilhas, libertação e transformação genuína. Você está disposto a ser esse tipo de cristão? Você está pronto para sair da mediocridade espiritual e entrar na plenitude do que Deus tem para você? A escolha é sua e ninguém pode fazer essa escolha por você. Mas saiba que o céu está esperando sua resposta. Os anjos estão observando sua decisão, e seu destino eterno será determinado pelo que você decidir fazer agora com tudo o que ouviu hoje. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé.
Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.